Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que jogou hoje, né? Realizou um jogo treino em São Januário com portões fechados, sem transmissão e venceu. O Vasco venceu o Volta Redonda e nesse vídeo você vai ter mais detalhes sobre essa atividade, inclusive Ramon Dias, né? Vai falar sobre essa partida. O Vasco hoje também jogou pelo basquete em São Januário, mas foi derrotado. Você vai ter detalhes aqui nesse vídeo também. Vamos atualizar a situação do Rossi e também de o possível novo patrocinador master do Vasco da Gama. Tudo isso você vai conferir depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar fazendo uma pergunta aqui. Você já me segue lá no Instagram? Se você ainda não me segue no Instagram, tem aqui na descrição desse vídeo o link. Vai lá, Juninho MDG. Meu arroba lá no Instagram é Juninho MDG. Pesquisa aí, dá aquela moralzinha me seguindo lá no Instagram também. Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Vai ter várias viagens aí para acompanhar o Vasco da Gama. Eu sei que a galera, principalmente que mora fora do Rio de Janeiro, gosta desse tipo de conteúdo. E vai ter lá no Instagram, beleza? Juninho MDG. Me siga lá, você vai ser muito bem recebido e eu já agradeço aí a moral. Tô quase batendo 30 mil seguidores lá no Instagram, então é importante aí o seu apoio. Tamo junto, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, o Vasco jogou hoje pelo NBB em São Januário, mas foi derrotado, né? O Vasco que faz uma boa temporada no basquete, tinha vencido a última partida contra o Franca, mas hoje foi derrotado pelo São Paulo. Mesmo com a torcida comparecendo em peso em São Januário, o Cruz Maltino sofreu uma virada ali no terceiro período e perdeu para o São Paulo por 80-70 na noite deste sábado. O Vasco até começou bem na partida, mas perdeu força ali na reta final. O São Paulo é o 11º lugar no NBB, vinha de 2 derrotas seguidas fora de casa e conseguiu uma vitória gigantesca contra o Vasco, que nesse momento é o 4º colocado, né, na tabela. O Vasco vai muito bem, uma derrota hoje decepcionante e de certa forma surpreendente. O Vasco era muito favorito hoje contra o São Paulo, mas acabou sendo derrotado. Acontece, né? Acontece um dia ruim, uma noite ruim aí do Vasco, mas a temporada do Vasco na NBB até o momento é muito boa. Enfim, uma oscilação normal que acontece também em qualquer equipe. Bom, se no basquete o Vasco foi derrotado, no futebol o Vasco jogou hoje em São Januário, realizou um jogo treino no estádio de São Januário e o Vasco venceu o jogo treino contra o Volta Redonda. O Vasco fez 2-0 no Volta Redonda neste sábado. Os gols do Gigante da Colina foram marcados por David e Clayton. Ambos os gols foram no segundo tempo. Na primeira etapa, o placar ficou sem gols, né? 0-0 no primeiro tempo, 2-0 na segunda etapa, gols do Vasco aí de David e Clayton. O Vasco iniciou o duelo com a seguinte escalação: Keiler no gol, Paulo Henrique na lateral direita, a zaga com Medel, Maicon e Léo e Vitor Luiz na lateral esquerda, o meio Matheus Carvalho, Esforza e Payet, na frente Adson e Verrete. No segundo tempo entraram ali David e Clayton, né? O Vasco fez algumas modificações na segunda etapa. O jogo treino foi bem avaliado ali pelos presentes e até pelo próprio adversário. O Volta Redonda está se preparando para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A atividade foi fechada e faz parte aí da preparação do Vasco para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, dia 6, o Vasco deve fazer um amistoso contra o América Mineiro novamente em São Januário. A tendência é que com os portões fechados mais uma vez. Você viu que a escalação do Vasco estava bem diferente, né, nessa partida. E o Vasco teve 6 desfalques nesse jogo treino hoje contra o Volta Redonda. O Léo Jardim foi desfalque porque foi liberado para resolver alguns problemas particulares, enquanto Puma, Piton, Zé Gabriel, Galdames e Rossi foram poupados dessa atividade e ficaram apenas na preparação física para evitar ali um desgaste
visando a estreia do Campeonato Brasileiro. O treinador do Vasco, Ramon Dias, analisou, esse amistoso e esse período também sem jogos, onde o Vasco se prepara para a estreia contra o Grêmio. Bom, esse foi Ramon Dias, técnico do Vasco da Gama, e agora a gente vai com algumas rapidinhas aqui para poder encerrar esse vídeo. Primeiro, vamos atualizar aqui e relembrar, a situação do atacante Rossi. Rossi não deve permanecer em São Januário, ele que não participou hoje do jogo treino, ficou treinando ali apenas uma atividade física. A tendência é que nessa próxima semana o Rossi acerte a sua transferência para o Santos. O Vasco não deve dificultar a saída do jogador. O jogador quer ter mais espaço, quer ter mais minutagens. No Vasco está sendo pouco aproveitado e deve deixar o clube aí nas próximas semanas, Deve disputar a Série B pela equipe do Santos. Quero a sua opinião. E aí, você acha que o Vasco está fazendo certo em liberar o Rossi? A sua opinião é importante. Deixa aqui nos comentários. Vou falar agora aqui sobre o Lucas Andrino, que é aquele diretor de futebol do São Bernardo que estava na mira do Vasco. Pois bem, ele não vem para o Vasco não. O Lucas Andrino foi anunciado ontem como diretor de futebol do Goiás Esporte Clube. O profissional que estava no São Bernardo, onde conquistou o Paulistão A2, a Copa Paulista e o acesso à Série C com a equipe paulista, foi anunciado pelo Esmeraldino. Então, não vem para o Vasco, Já foi anunciado aí pelo Goiás, o Vasco que está buscando o seu novo diretor executivo de futebol. O Lucas Andrino era um nome que estava na mesa, mas já acertou com o Goiás, não vem para o Vasco da Gama. E o Vasco vive a expectativa aí de nos próximos dias anunciar, talvez já para a estreia do Campeonato Brasileiro, o seu novo patrocinador master. A informação do canal Atenção Vascaínos é que o Vasco já estaria fechado com esse novo patrocinador master. A empresa ainda é mantida em segredo, mas é uma casa de apostas esportivas. O contrato vai girar em torno ali de 45 milhões de reais por temporada. É bem possível, que já na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, esse novo patrocinador já esteja estampado na camisa vascaína. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.